vai ter... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque eu recebi até da coordenação essa semana essas orientações. Sim. A gente vai ter... Esse mês a gente tem... exatamente, vai ser virtual. Será uma disciplina virtual. Porque a gente já está praticamente aí chegando nos finais, né, das nossas atividades, né? Depois aí vai começar já a semana das provas, né? Semana que vem já vai ter Qual prova. que é a virtual? A virtual agora parece que vai ser a de gestão... gestão organizacional. E gerenciamento e controle de qualidade, essa a gente já teve, né? Já aconteceu e foi virtual. Foi a primeira virtual. Foi a primeira, né? Foi a primeira virtual. Exatamente, a primeira virtual. E aí você vai ter realmente agora a gestão organizacional, que é exatamente essa proposta. Então, vocês vão ter ela de forma mais virtual, né? Mas, assim, é algo que é muito tranquilo, né? Para vocês fazerem. Acho que é importante... você chegou a assistir a de gestão da qualidade? Não, ainda não. As aulas não. Não, só corrigindo, viu? Não, só corrigindo. Gestão organizacional, ela é ao vivo, viu? Ela é ao vivo, desculpe. Ao vivo. Então, essa aqui é online, né? Exatamente. Essa a única que foi online foi a gestão da qualidade, perdão. É porque o que eu estava te falando teve alguma mudança, só queria confirmar, eu estava aqui buscando nos meus e-mails. Aqui, isso que eu entrei aqui agora na matéria. Não vai ter. Na próxima semana a gente vai ter a primeira aula de gestão organizacional. E aí a gente vai ter... Eu acabou perdendo o fórum dela. Tem que estar... Agora foi 26/10. Exatamente, é isso mesmo, 26/10, exatamente, é isso aí, exatamente, é isso mesmo. Mas as outras eu acho que o pessoal também perdeu, viu? Não, foi 26, não, 28, não? O fórum foi até dia... não, é verdade, tá certo, o fórum foi. o fórum. É isso mesmo, tá certo, é verdade, é isso mesmo, tô aqui com o cronograma aqui, é verdade, tem razão. É porque com essa situação toda que teve aí teve algumas situações que eles vão, às vezes até tendo algumas mudanças, né, a gente fica tentando se observar, mas enfim, faz parte, né? Né? Cadê o povo? É isso aí, Maria, tô vendo você interagindo aqui, cadê o povo? É isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você chegou a dar uma... Pra gente também, a gente não sabe como é que vai ser a interação do povo, você chegou a ver a atividade da semana passada, aquela que ficou pendente da gente, a terceira, a de... Não. Você não chegou a responder? Não. Chegou a responder, acho que sábado passado eu não entrei na aula, não, mas eu acabei nem vendo, né? Não, foi verdade. Sábado passado não entrei. Na semana passada nós tivemos a disciplina, né, a aula atividade, e no final ficou uma questão de reflexão, pendente, né? Uma questão discutiva pendente. E aí, como o pessoal estava naquela correria, né, por causa de algumas situações, a gente combinou dessa semana, no primeiro momento, a gente fazer essa interação e responder. Como eu me esqueci que você realmente não estava, né, porque eu pensei que você estava. Aí, mas tudo bem. Eu vou deixar aqui de qualquer forma, porque se alguém que estava na semana passada entrar, a gente pode no final corrigir. Bom, como você já trouxe para a gente aqui a sua participação no IA, já está com a sua DNM ok, só está faltando a mente atriz, você vai dar uma olhadinha. Então, acho que a gente já pode começar a ir para a aula atividade. Quem for chegando, vai pegando a gente participando, e a gente finalizando antes, para você ficar mais tranquila e curtir o feriadão. Tá bom? Pronto, então eu vou fazer o seguinte, como a gente tem feito, eu vou fazer a projeção da aula atividade de hoje, tá? E aí a gente vai juntos aqui, discutindo e respondendo a questão, tá bom? Vamos fazer assim. Tá bom. Aí fica interativo, fica legal. Aí você só me diz depois que se aparecer para você, me falar que apareceu, tá? Tá. Vamos lá. Apareceu aqui já. Apareceu? Pronto. Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo direitinho para você, né? Aí, teleaula 4. Isso. Pronto. Então, maravilha. Graças a Deus. Porque essas coisas, a gente tem usado tanto a internet, mas de vez em quando ela traz algumas surpresas para a gente, né?
A gente fica entendendo melhor. Mas vamos lá. Vamos lá para essa questão. Essa aula atividade de hoje, e a aula atividade é algo assim bem interessante. Se tiver com dificuldade aí de você visualizar quando eu estiver passando, você me fala, porque às vezes eu fico mexendo aqui. Aí o meu tempo é diferente do seu, então quando acontece para você, eu já fiz antes. Aí você que tem esse delay, você fica um pouco atrasado. Aí você me fala, eu não estou conseguindo ver que eu corrijo, tá? Bom, essa aula atividade, nós tivemos aqui, não sei se você estava no dia, teve até alguns colegas nossos que compartilharam, que realmente tem sido assim de grande valia, né? Porque a gente tem feito essa interação. Foi na segunda? Foi que a gente falou que ela tem sido assim de grande contribuição, né? Porque tem trazido para a gente valor bem agregado. Então, maravilha. Robson, bom dia, seja bem-vindo, viu? Tá me ouvindo, Robson? Realmente tem problema, mas vamos lá. Então, assim, tem sido assim, essa nossa discussão, essa nossa interação, assim, tem contribuído bastante, sem dúvida nenhuma, para o processo de avaliação de vocês, especialmente na hora das provas, né? Então, assim, que bom que a gente possa participar. Eu sei que hoje, particularmente, não deveria, né, porque está dentro da nossa lógica, do nosso programa, eu sei que hoje é um final de semana diferente, por causa do feriadão, mas, como eu disse para você, e faço questão sempre de registrar, né, temos um objetivo muito maior, né, sobretudo vocês já estão em vias aí de finalização do curso, tem muitos desafios aí que o mercado está nos aguardando, então quanto mais a gente puder agregar valor, conhecimento, é importante para nós. E até porque vocês, quando buscaram fazer um curso de graduação, que não buscaram porque vocês acharam que era bonito, ou que isso ia deixar vocês diferentes dos outros, é porque realmente é algo importante para alicerçar as estruturas profissionais, né? Então é importante a gente ter sempre essa visão. Então vamos lá, Mariana, já que nós estamos aqui, você e Robson também já está aí, talvez ele não esteja conseguindo responder, mas ele está aí com certeza acompanhando. Bom, hoje a nossa aula atividade, ela vai trabalhar com alguns pilares aí, né, que é a parte de cadeia de valor, falando sobre a questão da cadeia de valor, falando sobre a questão da ideia falando sobre a logística, né, e sobre a gestão de compras, né, cadeia de suprimentos, né, como é que essas ferramentas aí estão desse da cadeia como um todo, né. Você gerenciar a cadeia, você gerenciar vários subsistemas. A parte de cadeia de valor é um sistema, logística é um sistema, compras é um sistema, ou seja, cada um desses pequenos sistemas estão dentro desse gerenciamento total da cadeia. Então, a ideia é que a gente fale sobre isso, essas 4 primeiras questões que a gente vai resolver, que são questões objetivas, tá? Eu vou passar lá para a primeira questão, para a gente poder já ir fazendo as interações e discutindo, que aí é bom que a gente vai avançando. Está conseguindo enxergar a primeira questão? Sim. Peraí. Agora não. Não está conseguindo visualizar agora, não? Não. Tá na tabela. Tá na tabela, né? Pronto. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, só para uma questão, eu vou interromper e vou novamente apresentar, que acho que fica melhor para você, tá? Deixa eu interromper e vou voltar a apresentar novamente. Porque às vezes acontece, por isso que eu fico sempre te perguntando, porque às vezes acontece isso mesmo, tá? Sim. Aí quando aparecer aí questão 1, você me fala. Ok. Pronto, vamos lá. Essa primeira questão a gente vai estar falando um pouco sobre a questão das atividades, né, que ele chama das atividades da cadeia de valor. Sobretudo falando sobre aquela ideia de atividades primárias e atividades de apoio, que o professor Edmar claramente colocou lá na aula dele, né? Então vamos lá, eu vou fazer a contextualização e a gente vai depois para a resposta. Uma cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e de venda até a fase final de distribuição. Ou seja, quando você fala de cadeia, né, e aí cadeia até é um conceito que eu trouxe para vocês, que é aquela ideia de várias ligas juntas com um objetivo comum. Então, ali você tem várias posições de ferros ali, mas que no final a ideia é que se tenha, no caso, aí se a gente for fazer uma analogia com a cadeia que a gente conhece na nossa vida comum, seria realmente para você deixar as pessoas um pouco aprisionadas. Aqui a ideia não é prender ninguém, ao contrário, né? Talvez prender o cliente final com a qualidade do produto ou serviço que a gente tem. Vamos lá. Essas atividades subdividem-se em atividades primárias, que são aquelas atividades que são assim importantes, né? Que são essenciais para o atendimento à necessidade dos clientes, né? E essas atividades primárias, como ele falou, é aquela questão de logística, operação, marketing, etc, etc. Tá?
E as atividades de apoio, que servem para auxiliar a execução das atividades primárias. O que são essas atividades de apoio? A empresa tem uma infraestrutura legal, tem computadores atualizados, aí você tem impressoras, aí você tem uma sala com ar-condicionado, aí você tem toda uma estrutura de ambiente, de espaço que possa facilitar essas atividades acontecerem. Então, quando ele fala de atividades secundárias, né, sociedade de apoio, vamos assim também dizer, que é como ele está no conceito aqui, são atividades que vai alicerçar o negócio acontecer. Nesse contexto, analisa as atividades abaixo e as classifique em atividades primárias e atividades de apoio. Ou seja, ele traz aqui uma relação de 6 atividades e no final ele pede para que a gente faça uma associação dela, para dizer se ela é uma atividade primária ou se ela é uma atividade de apoio, tá? Então, vamos lá. E aqui nós temos aqui, você está conseguindo ver agora aí? Eu subi um pouquinho aqui, está conseguindo ver ainda aí? Sim, sim. Pronto, maravilha. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 6 elementos. Nós temos aqui 6 atividades. A gente precisa definir qual atividade é a primária e qual atividade é a de apoio. Aí eu vou te perguntando, já que está a princípio só temos nós dois interagindo, para a gente poder avançar. Quando ele fala aqui de atividade logística de entrada, para você ele é uma atividade de apoio ou é uma atividade primária? Primária. Primária, né? Perfeito, é de entrada, perfeito, exatamente. Operações. Operações é uma atividade primária ou é uma atividade de apoio? Operações é primária também. Primária também, né? Pronto, Isso. Maravilha, perfeito. É isso mesmo, tá certíssimo, tá? E marketing e vendas, primária ou de apoio? Primária. Pronto, maravilha. Então, percebe que as três primeiras opções estão como atividades primárias. Elas estão como atividades primárias. Vamos lá para as opções para a gente já começar a ver as eliminações, né? Como as três primeiras estão como atividades primárias, então nossa resposta pode ser ou a letra B, ou pode ser a letra E. Uma das duas, tá? Vamos lá! Infraestrutura de empresa. Essa daqui é uma atividade de apoio. Perfeito, maravilha. Desenvolvimento tecnológico, você é a parte de TI. É de apoio também. Pronto. E aquisição é de apoio. Pronto, perfeito, parabéns, é isso aí. Exatamente isso. Ele botou até facilitou para você. Isso. Facilitou para você. Ele colocou meio que em ordem. Meio que em ordem, exatamente, Maria. Perfeito. Perfeito, mas exatamente isso. Então, nossa resposta aqui seria a letra E. A gente saber distribuir quais são as atividades primárias e quais são as atividades de apoio dentro da cadeia de loja, dentro da gerência de cadeia de suprimentos, dentro da cadeia de valor, isso tem importância para o negócio. Primeiro porque na hora que aí é bom que você, Mariane, se coloque como gestora. Imagine que você estivesse liderando um processo como esse. Para que você pudesse entender qual é a importância de cada um desses papéis dentro do negócio, para que você pudesse saber aonde você vai ter que empregar talvez um pouco mais de energia. O seu negócio, você precisa investir mais para ele dar mais resultado na estrutura da empresa? Será que você precisa investir mais? De repente você tem uma estrutura muito boa, você tem pessoas muito bem capacitadas, pessoas com experiência no negócio, você tem lá uma estrutura de transporte funcionando legal, mas será que as ferramentas que você tem de TI estão lhe ajudando a você gerenciar melhor o estoque, a lhe dar mais celeridade? Vai que, de repente, você não está conseguindo entregar a sua mercadoria, ou porque você não está conseguindo fazer com que seu pedido seja processado no tempo hábil, ou como o professor de Marcos trouxe aquele exemplo da questão do endereço do seu cliente não está correto, enfim. Então, muitas vezes, você tem que entender, dentro da minha estrutura que eu tenho, das minhas atividades, em qual eu devo empregar um pouco mais de energia, posso dar um olhar mais crítico, porque está prejudicando o meu negócio. A ideia de você fazer essa distribuição é importante. Claro, todas elas têm a sua importância, todas elas têm a sua relevância. Quando a gente fala que uma atividade primária e a outra de apoio, não é para você pensar assim, não, a de apoio eu não vou dar muita importância, não. O mais importante é a primária. Não, ambas estão em conjunto, só que elas se distribuem para ficar melhor para você, como gestor, saber onde é que cada uma delas se encaixa no processo. É apenas para isso. É uma questão de organização. Somente isso, tá? Só para ficar claro, tá bom? Tá tranquilo, professor? Alguma dúvida sobre essa questão? Então, essas de primária e de apoio é questão de organização. De organização. Mais importante do que não existe nenhuma mais importante do que a outra.
Até porque, se lembre que essas atividades, elas estão dentro de um conceito que a gente falou, que é o conceito de cadeia. Então, cadeias são processos que eles estão interligados, tá? Então, quando por algum motivo você não tem algum desses processos, alguma dessas etapas, algum desses momentos da sua organização não funciona, você vai prejudicar o negócio como um todo, tá? Então, essa ideia é que não tenha valor maior do que o outro, não. Juraci, bom dia, seja bem-vindo, viu? Aí, vamos lá. Esse povo é uma figura, né, Maria? É uma figura, mas não estamos nada, não. Deixa eu ver. Vamos lá. Essa segunda questão aqui, ela vai trazer para nós algo que é de suma importância para o nosso negócio, que é a parte de TI. Que é falando sobre as ferramentas de tecnologia que agregam e que nos auxiliam na tomada de decisões, tá? Então, essa questão daqui é voltada para essa parte de TI. Então, vamos lá. É difícil imaginar uma cadeia de suprimentos funcionando em harmonia nos dias atuais. Aí, quando ele fala em função de quê, é difícil imaginar isso acontecer. Porque você tem a competição, você tem os mercados internacionais, você tem a exigência de qualidade e prazo. Tudo isso aqui é para ser pensado e que pode trazer alguns prejuízos, pode ser difícil você gerir isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que vou ter que deixar alguém, deixa eu ver quem é que está aqui. Tá, vamos lá. Não, então, desculpa, Maria. Sim. Vamos lá. Sem o apoio de software e hardware, ou seja, é impossível você fazer com que isso tudo aconteça se você não tiver, assim, realmente um apoio de ferramentas de TI. Quando eu falo ferramentas de TI, tem muita gente que pensa que TI só é a parte de software, a parte de sistemas, mas também tem a parte de hardware. É um computador de ponta com processador que possa responder aquela ferramenta, enfim, é o conjunto, tá? Sim. Para auxiliar o gerenciamento, o controle e a eficiente tomada de decisões, a TI, tecnologia de informação, disponibiliza... É de assim, né? O quê? Tá dando contato, é? Não, acho que... Não entendi. Não, porque essa do lado aqui do barulho do som, não sei se deve ser jurado. Agora melhorou um pouco. Não, porque tá... Não, eu não sei se era você que estava para não prejudicar seu entendimento, né? Que tá um pouco de barulho aí. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui de onde eu parei. Para auxiliar o gerenciamento, o controle e a eficiente tomada de decisões, a TI, tecnologia de informação, disponibiliza uma série de ferramentas às organizações e aos gestores. Isso é fato. Uma dessas ferramentas caracteriza por ser extensões dos sistemas ERP. O sistema ERP é aquele sistema que ele chama de sistema de representações que agregam valores assim de uma forma bem substancial. Ou seja, quando você fala de ERP, está falando de um conjunto de ferramentas que vai trazer ali grandes contribuições para o processo, né? Que nada mais é do que você ter um sistema de gerenciamento de recursos e de processos. Então, vamos lá. Aí ele fala lá. Uma das ferramentas dessas características do CMRP é chamada de RP2, que na verdade nada mais é do que uma extensão, né? É você ter uma ferramenta que vai ter um plus a mais para gerenciar os seus processos dentro da sua empresa. Hoje, se você parar para analisar, em qualquer segmento de negócio, seja ele um comércio, seja ele uma indústria, seja ele uma consultoria, qualquer tipo de prestação de serviço, você não pode fazer nada, você não pode gerir se você não tiver uma ferramenta. Aí você pergunta assim, Márcio, qual seria uma ferramenta assim que eu tenho uma lojinha que eu vendo, sei lá, produto biscuit, eu vendo bonde de biscuit. Que ferramenta de tecnologia eu poderia ter? Simples, uma ferramenta que é muito comum que a gente usa no dia a dia, o Excel, por exemplo. Você pode ter uma planilha para você controlar tudo aquilo ali. O seu estoque, a entrada e a saída. Ali é um RP. O Excel é um RP, né? É um RP simples, mais simples. Com certeza é um RP mais simples, mas ele é um RP. Tá? Então, a gente sempre está com esse olhar atento, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, RP2. Tayane, seja bem-vinda, tá? Que estão estendendo-se além das fronteiras da empresa, operacionalizando os diversos processos de negócio que interfaceiam consumidores. Obrigada, bom dia. Bom dia. Varejistas, marketistas, fabricantes e fornecedores de matéria. Estou na segunda questão da nossa aula de atividade, tá? Aí ele fala o seguinte, ele traz toda essa contextualização aqui, tá?
da ferramenta, né, falando sobre a questão de TI, ele pergunta, essa ferramenta que faz tudo isso aqui em conjunto, isso aí você pode pensar numa extensão interna da empresa e também na extensão externa da empresa, como um todo. Ele quer saber, tudo isso que a gente acabou de ler é referente ao quê? Que tipo de tecnologia que ele está se referindo? Nós temos aqui 5 opções. Qual dessas 5 opções aqui ele se refere a tudo que a gente leu aqui? Eu acho que é a C. A C? Isso. Supply Chain Managed System, né? Isso aí. Nem arrisquei a falar. Não, tranquilo, sem problema. Não, mas isso não é importante, não. Só estou falando porque são termos que, né, você vai encontrar no dia a dia da sua vida profissional um tempo de correr, né? Então, assim, é importante até para a gente, quando a gente for falar, a gente não saber talvez o que seja, precisa talvez estudar um pouco mais, é verdade, mas pelo menos saber do que se trata. Perfeito, é isso mesmo, Diane. É exatamente, a resposta é a letra C, né? É essa mesmo? É a letra C, exatamente, é o SCM, tá? Que é o Supply Chain Managed System, é o sistema de gerenciamento de processos, né? Na verdade, isso aqui nada mais é que são o SCM, são extensões do sistema de RP, que hoje, na verdade, como eu já falei para vocês ali, está ali no texto, né? Hoje na chamada RP2, né? Que é uma versão mais atualizada dos RPs antigos, né? Esse SCM, que é o Supply Chain Manager, ele está se estendendo aí até um pouco a mais do que as fronteiras da empresa, né? Hoje eles estão trabalhando, operacionalizando diversos processos de negócio. Hoje os SCMs que existem no mercado, eles já conseguem fazer uma interface, ou seja, fazer uma interação entre consumidores, varejistas, atacadistas, fabricantes, enfim, fornecedores. Ele consegue fazer tudo isso aí em conjunto. A ideia é que você tenha uma ferramenta que ela possa gerenciar todo esse processo e não simplesmente o que você faz dentro da empresa. Porque se você tem uma ferramenta que você vai gerenciar apenas o que você tem dentro da empresa, você vai deixar de entender, quando eu falo entender, é entender no sentido de conhecer o seu cliente externo, as demandas que você tem, as necessidades do seu cliente. Então, você tem que ter uma ferramenta que ela possa lhe auxiliar num conjunto, que você possa não somente gerenciar os seus processos internos, mas também que você possa passar a entender o cliente final que você tem. Porque a partir da demanda, do conhecimento do seu cliente final, é que você vai estruturar melhor seus processos internos para que você possa atender melhor do que atender. Eu diria mais, que você vai conseguir superar as expectativas do seu cliente, tá? Então, esses sistemas aí, né, são sistemas colaborativos, que eles fazem uma colaboração do seu processo como um todo. Ele consegue sincronizar de forma mais possível as demandas. E aí você lembra que tem 2 demandas que o professor Ed Marcos até trouxe para a gente na aula da semana retrasada, que são aquelas demandas jusante e montante da cadeia de suprimento. O que são essas demandas jusantes? Essas jusantes são aquelas demandas que correm no fluxo normal, ou seja, você fabrica o produto e você bota no mercado. Então, por exemplo, você é fabricante de geladeira. Você lembra que até na aula de hoje o professor de Marcos falou que só existe hoje basicamente 2 tipos de cor de geladeira, né? Quer dizer, tem até aparecendo algumas aí mais vermelhas e tal, mas geralmente você tinha inox e branco. Então o mercado vai ter que comprar aquilo, ou inox ou branco, acabou, não tem o que discutir. Né? Diferente de você que está lá na ponta, geralmente você vai comprar um carro, por exemplo, você quer comprar um carro na cor rosa. Hoje, geralmente, as montadoras não fabricam um carro na cor rosa, mas se você, Mariane, quiser comprar um carro na cor rosa, você pode comprar. Você vai ter que chegar lá na concessionária e falar assim, eu quero comprar este carro aqui, eu quero ver pintado de fábrica na cor rosa. Você vai pagar por aquilo. Aí você vai pagar um valor a mais e a montadora vai montar aquele carro específico na cor rosa para você. Isso aí é o que ele chama de demanda montante. Você está vindo de trás para frente. Ou seja, o cliente é que está dizendo para o fabricante como é que ele quer. Então, isso é o que ele chama de demanda montante. Montante, exatamente. E o justante é o contrário. Se você for na concessionária, você vai encontrar carro prata, carro branco, carro preto, carro vermelho. São os padrões. São os padrões. Inclusive, você sabe que tem algumas montadoras que elas já decidem aquele tipo de carro específico. Essa chama de demanda de quê, professor? Desculpa interromper. Essa demanda que você diz o que você quer para o fabricante chegar lá e montar, isso aí ele chama de demanda montante. Montante, mas o que está já pronto padrão. É o justante. Justante. Que é o padrão hoje que a gente tem na maioria das vezes. Né? Eu peguei esse exemplo do carro porque fica melhor para você conseguir entender, né?
Bem mais claro, a gente já imagina já. Exatamente. Hoje, assim, acho que vocês devem ver de vez em quando aí, é muito comum, eu falo de carro rosa porque é algo bem diferente, né? Você vê muito, assim, as pessoas da Mary Kay, né? As pessoas trabalhando na Mary Kay, né? Isso, pronto. Aí vocês se lembraram, né? Mary Kay, todo mundo gosta e tal, meninas, então... Mas, enfim, é bem verdade que tem alguns carros que você vê com cores diferentes, que, na verdade, não são pinturas de fábrica, muitas vezes é plotagem, né? Isso é outra realidade, tá? É outra realidade. Mas no caso do Mary Kay, por exemplo, aquele carro ele vem de fábrica da cor rosa, viu? Pintura original. Todo mundo original. E isso acontece por quê? Porque é uma demanda montante. A Mary Kay chegou para o fabricante daquele carro que ela foi comprar e falou: eu quero que esse carro já saia de fábrica com a cor rosa. E aí ela paga por aquilo, claro, né? Ela paga por aquilo. E olha como uma coisa é tão interessante. Quando você geralmente vê qualquer carro na rua de uma cor rosa, você automaticamente pensa o quê? Deve ser uma revendedora top da Mary Kay aquele carro. Porque é muito característico, né? É automático você fazer isso. É automático. Veja, não é automático? Muitas vezes e você observa que, não sei se vocês observaram com mais detalhes, acho que vocês são atentos, mulheres são muito atentas para isso. Esses carros específicos que são rosa da Mary Kay, inclusive ele vem na lataria do carro o nome Mary Kay. Ou seja, a Mary Kay, quando ela vai comprar... Não é isso? Pronto, isso. Exatamente. Porque quando a Mary Kay disse para a montadora do carro, eu quero comprar esse carro com você rosa, e eu quero que, além de você montar ele rosa, eu quero que você bote ali do lado, como você bota o nome do carro e a marca do carro, eu quero que você bote também o nome Mary Kay. Porque quando aquele carro sair na rua, todo mundo vai saber que é Mary Kay. Qual a importância daquilo para a Mary Kay? Não somente porque, observe, você já sabe que é Mary Kay. Então, o nome daquele produto, daquela marca, daquele negócio, começa a ficar cada vez mais consolidado. Aonde aquele carro passar, em qualquer lugar que ele passar, você sabe que se refere a uma revendedora Mary Kay. Quando você sabe que ela é uma revendedora Mary Kay, o que você faz? Poxa, eu vou comprar e tal. Então, tudo isso acaba injetando um monte de situações. Interessante, né? Mas é isso. Ficou claro aqui? Professor, diga, para falar. Como marketing. Porque assim, eu lembro que assim que saiu esses carros, impulsionou muita gente a querer vender muito, porque era tipo a meta, tirando os brindes das etapas, não é isso? Eu entendi muito como isso. Foi na época que eu acho que deslanchou o cadastramento da Mary Kay, que foi, na verdade, o início daquela era da maquiagem, aquelas bases bem equipadas, aqueles produtos diferentes, com composições que realmente a gente queria ver, porque eram as fórmulas diferentes, né? Então, perfeito. Muito pro lado do marketing também. Exatamente, é isso aí, perfeito. E é interessante que a Mary Kay não foi a primeira não, viu? Posso falar para vocês, a Mary Kay não foi a primeira que fez isso não. Claro que as outras empresas fizeram de uma forma diferente, né? Não teve carro rosa, né? Aquele carro rosa foi uma característica muito peculiar da Mary Kay, tá? É da Mary Kay. Mas assim, eu vou falar de uma empresa que eu sempre trago aqui como exemplo às vezes, que foi a Avon. A Avon, vocês também devem ser consumidoras da Avon também. E como consumidor da Avon, quando você compra na mão de uma revendedora, você sabe que a revendedora ela sempre entrega em um período muito, muito parecido. A diferença é sempre de 30 dias para chegar de um pedido para outro. E o que acontece com a Avon? A Avon, quando chega no final do ano, esse período agora que nós estamos vivendo, esse período agora que é outubro, novembro e dezembro, geralmente começa a partir de setembro. Existe uma campanha na Avon chamada de Campanha do Presidente. O nome da campanha, naquela época, se chamava Campanha do Presidente. O que acontece com essa campanha? Você que é revendedora, você que é gerente da Avon, de setor, porque na Avon é dividido por setores, né? Você tem um desafio. Se você vende normalmente, em toda a campanha, se você vende 100 mil reais, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Se você vende 100 mil reais, quando chega nesse período agora da campanha do presidente, seu desafio é maior. Você está desafiado a vender 300 mil reais. E como é que isso funciona? Quando você bota um pedido de 300 mil reais, que você fatura, você como gerente daquele setor, você fatura 300 mil reais, como é que ele vai contabilizar a sua pontuação? Não é somente porque você faturou 300 mil reais. É quanto daqueles 300 mil reais efetivamente você entregou. Porque eu posso chegar lá e colocar um monte de pedido, fechar 300 mil reais, mas eu devolver 200. Eu só vendi efetivamente 100 mil. Então, não é isso que a Avon quer. Não é verdade? Então, a Avon quer saber o seguinte, beleza, você fez pedido de 300 mil reais.
Só que quantos desses 300 mil reais efetivamente foram entregues e as revendedoras pagaram? Ah, foi 200 mil. Olha, então você está bem. Ao final do ano, aquilo era contabilizado. E aí a Avon entregava um carro para as pessoas, dava como prêmio um carro. Tinha vários prêmios, mas o prêmio mais top era o carro. Você tinha carro, você tinha viagens internacionais com a família, você tinha viagens nacionais, você tinha prêmio em dinheiro, você tinha prêmio em várias situações. Muito Então, eu me bom. lembro que quando eu trabalhava na Avon, tinha uma gerente, eu me lembro o nome dela até hoje, que ficou minha amiga, chamada Sara. Sara, naquela época, eu estou falando em 2005. Em 2005, Sara ganhou um Fiat, um Palio vermelho, 4 portas com ar-condicionado zerinho, porque Sara foi uma das que ganhou. E detalhe, essa campanha do presidente não era para dizer quem era melhor, não. Se Mariane e Tayane ambas fossem gerentes da Avon e batessem as suas metas, vocês duas ganhariam o carro. O carro não era um carro que não sorteava, não. Era um carro para quem batesse aquela meta. Então, ou seja, Sara começou a andar com o carro. Pode falar. Pode falar. Oh, não, pode continuar. Uma competitividade positiva, né? Não tem isso de você ganha, eu não ganho. Não existe perda, existe aquela competitividade para você demonstrar. Ver mais e sabendo que se a outra bater a meta, a outra também vai ganhar, né? Isso, o mérito de ambos. Se você é mérito meu, todo mundo ganha. Interessante, velho. Não, perfeito. Assim, eu me lembro que Sara, ela ficou super feliz, né? Ela ganhou esse. E assim, não foi Sara, não, viu? Quem ganhou, ela ganhou o carro dela e também uma revendedora também ganhou o carro. E era interessante que esse carro, sabe como é que esse carro vinha? Esse carro vinha em cima de um caminhão cegonha. Era assim, a gente tinha toda aquela festa e tal. E não era só isso, não, porque como ela tinha batido a meta dela, então, além do carro, muitas vezes ela tinha viagem, ela tinha prêmio, além do dinheiro que ela ganhava, né? Porque ela recebia uma comissão, então, além da comissão que ela já ganhava por ter vendido a mais, ela ainda recebia o carro. Isso era incentivo. É bem verdade que eu conheci aí só um adendo, né? É bem verdade que eu conheci uma pessoa que, logo que chegou a Rinode, essa pessoa começou a vender Rinode. Só que essa pessoa, ela ficou de um jeito que um dia ela se deu conta que ela não existia mais vida pessoal. Ela ficava de domingo a domingo só envolvida com a Rinode. Porque é como se fosse uma espécie, não fazendo uma comparação talvez um pouco esdrúxula, mas assim, só para comparar, é como se eles fizessem uma espécie de lavagem cerebral em você, que você tivesse como objetivo de vida apenas vender aquele produto. E eu vou dizer para vocês, viu? Não é muito diferente do que acontecia na Avon, não. Só que na Avon, a Avon proporcionava várias coisas para as pessoas, para as revendedoras, para as gerentes, etc. Então, ou seja, a Avon fazia vários eventos, viagens nacionais, viagens internacionais. Pra você ter ideia, tem um hotel que é muito conhecido, que fica ali no Guarajuba, que eu me esqueci o nome dele agora, talvez vocês consigam se lembrar o nome. É um hotel famoso que tem ali naquela praia de Guarajuba, na linha verde, um hotel conhecido. A Avon, todo ano, ela fechava aquele hotel e pegava todas as gerentes da Avon e botava com a família toda para passar um final de semana lá. Um show, eu me lembro que teve um ano que teve um ano que teve show de Harmonia do Samba e um outro grupo lá. 2 dias. Teve um show no sexta e teve outro show no sábado. Só para o pessoal da Avon. Você tem ideia. Então, assim, é algo fantástico. Mas tudo isso por quê? Para que você também entenda o seguinte, poxa, a empresa está me proporcionando tudo isso, mas também eu preciso fazer a diferença, eu preciso vender. Isso. Sabe? Então, tem a contrapartida, né? É interessante. Então, assim, mas tudo isso era possível porque, gente, aí voltando agora o nosso olhar para essa questão que nós estamos respondendo. Tudo isso era possível porque você tinha na época a Avon, e a Avon já naquela época já tinha essas ferramentas aqui, por exemplo, com o SCM. Ela já tinha uma ferramenta que gerenciava tudo isso. A Avon já sabia, quando imagine que vocês, meninas, fossem revendedoras da Avon, ela já conseguia saber, a Avon já conseguia saber, dizendo o seguinte, olha, a Ariane está em essa campanha agora, em vez dela colocar pedindo 10 desodorantes Rolon de tal marca, ela não pediu, ela pediu 5 de tal marca, ela não pediu aqueles que ela pediu na campanha passada. O próprio sistema já dizia para a sua gerente, olha, vai perguntar lá às meninas por que foi que ela fez um pedido diferente, uma quantidade menor. Você tem da inteligência artificial que a ferramenta da Avon já tinha naquela época. Naquela época já funcionava assim.
Então, assim, são ferramentas que ajudam bastante isso. Por que eu estou falando que para a Avon aquilo era importante? Porque a Avon precisava se planejar. Porque aqui ela tem um centro de distribuição dela que fica aqui em Simões Filho, mas a fábrica dela fica em São Paulo. Então, como é que ela ia saber se nessa próxima campanha ela ia trazer os mesmos 10 desodorantes, ou se ela ia trazer 20, porque você poderia ter aumentado aquele volume de pedidos? Então, ela só poderia saber a partir dessa identificação da demanda que você passava para ela. Então, como você, ao invés de pedir 20 daquele que você já tinha pedido 10, você pediu 5 de outro, ela falava assim, epa, aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo com as demandas da nossa revendedora? Tudo isso é o SCM que a Avon tinha. E olha, a Avon, Natura, Mary Kay, Rinodê, tem ferramentas disso assim muito bem de ponta para poder conseguir gerenciar tudo isso para a gente, viu? Podem ter certeza disso. Tá tranquilo aí, meninas? Conseguiram entender? Tranquilo? Sim, professor. Sim. Vamos lá, então. Sim. Vamos lá para a terceira questão. Estão conseguindo ver a terceira questão aí? Tô. Só Pronto. Eu estou também. Tá bem? Porque eu pergunto que aquilo que aconteceu sempre acontece, né? De sair um pouquinho, tá? Essa terceira questão, ela vai falar sobre a importância do setor de compras. Eu falo com muita propriedade, porque também é um setor que eu conheço um pouco, né? O setor de compras, ele tem um papel de extrema relevância para qualquer negócio. Seja ele para serviço, seja ele para um processo produtivo. Quando a gente pensa em compras, muitas vezes a gente fica com a cabeça pensando, o setor de compras ele só é responsável pelo seguinte, quando eu preciso de papel, a impressora ele vai comprar. Quando eu preciso de cartucho para a impressora do setor que eu trabalho, quem vai comprar é o setor de compras. Quando eu preciso de comprar lápis, papel, é o setor de compras. A gente sempre vê compras como sendo isso, mas compras ele é muito mais do que isso. Compras é um setor de extrema importância para qualquer negócio. Talvez isso fique mais claro se a gente for olhar o setor de compras dentro de uma indústria. Você imagine que, por exemplo, dentro de uma indústria, o setor de compras ele tem um papel claro, muito claro, fazer com que a produção primeiro não pare. E quando a produção não para, significa que as demandas que o mercado está dando para aquela empresa serão atendidas. E as demandas serão atendidas e os seus clientes finais ficarão provavelmente satisfeitos, porque aquilo que ele pediu vai chegar na qualidade e provavelmente no prazo que ele pediu, que ele queria. Não sei se já aconteceu com vocês, e deve ter acontecido, porque ao longo da vida isso é muito comum acontecer, você de repente comprar um determinado produto, uma coisa que você queria muito que você comprar, porque você queria muito ter aquilo, e de repente você compra e a pessoa ou a empresa fala para você assim, olha, você comprou aqui agora, o prazo de entrega é de 10 dias. Você já fica até um pouco meio chateado porque você queria estar com ele na mão. Você sabe que você vai ter que esperar 10 dias. Aí quando você chega lá naquele 10º dia, aí a pessoa diz assim, olha, infelizmente teve um atraso. Só vai chegar daqui a mais 5 dias. Aí chega uma frustração, você já começa a ficar um pouquinho chateada. Todo aquele valor que você tinha depositado no produto começa a deixar um pouco de ter, só pelo fato da entrega ter sido atrasada. Então veja que tudo isso tem uma relação direta com o setor de compras. Vocês chegaram a acompanhar esses últimos dias na televisão uma polêmica que se gerou aí sobre a questão da tinta da cédula de R$200? Vocês chegaram a ver? Eu não. Não viu, não? Vocês conseguiram ver, não, né? Nenhuma das duas? Eu não. Não viram, não, né? Veja bem, teve uma polêmica aí, saiu essa... Não. Eu vou falar para vocês para vocês entenderem a importância do setor de compras. Recentemente saiu por esses dias aí uma polêmica de que o governo brasileiro, quando ele lançou a nota de R$200, a nota de R$200, como qualquer nota da cédula da gente, é um papel moeda. Ali só pode ser emitido pela Casa da Moeda. E ali você tem todo um processo de segurança para que aquela moeda saia dali, aquela cédula de dinheiro saia. E eles têm uma empresa que fabrica a tinta que sai no que entrega dinheiro na cédula de R$200. Tem algum barulho aí. A tinta que sai na cédula é uma empresa específica, que é uma empresa da Alemanha, que é a única empresa no mundo que fabrica aquela tinta. E aquela empresa, ela ganhou, na verdade, o contrato junto à Casa da Moeda aqui do Brasil. Tranquilo, até aí tudo bem. Só que
essa mesma empresa, ela fornece tinta para outras cédulas da Casa da Moeda. Aquela empresa que fornece aquela tinta. Aí você deve estar se perguntando assim, mas como é que pode? Só tem essa única empresa que fornece aquela tinta? Provavelmente sim e provavelmente não. Porque pode ser uma situação ou outra. Porque quando a Casa da Moeda vai emitir uma cédula, por exemplo, de R$ 200, se várias empresas fazerem a produção daquela mesma tinta, o que é que pode acontecer? Pode ter falsidade. Eu posso ter empresas que podem fabricar aquela cédula e colocar aquela tinta na cédula. Então, eu posso ter muitas cédulas daquele valor circulando no mercado que é falsa. Mas a tinta é uma tinta verdadeira. Por quê? Porque o outro fabricante pode estar também fabricando e entregando para as mãos de quem não deveria. Então, veja qual é o risco de tudo isso. E aí, voltando para a polêmica, apenas essa empresa da Alemanha é que era responsável em produzir essa tinta para a cédula de R$ 200. Só que a empresa descobriu que a Casa da Moeda tinha pego as amostras de tinta que ela tinha lá e tinha enviado para um fornecedor daqui do Brasil, para que aquele fornecedor pudesse também fabricar aquela mesma tinta, para que ele pudesse estudar aquela tinta e dizer para a Casa da Moeda, olha, Casa da Moeda, eu consigo também fabricar essa tinta e fornecer para você. Isso foi uma polêmica, inclusive a empresa entrou com ação contra a Casa da Moeda, foi uma polêmica. Porque, segundo a empresa, a empresa foi dizer de que a Casa da Moeda estava divulgando segredos industriais. Isso é um segredo, né? Porque ninguém sabe qual é a fórmula, que nem a fórmula da Coca-Cola. Com certeza. Existe um contrato, né, que tem cláusulas exorbitantes. Isso, perfeito. Perfeito, é isso aí, exatamente. E aí, o que aconteceu? A Casa da Moeda depois veio divulgar o que tinha acontecido. E aí vocês vão entender quando a gente fala de que o setor de compras é muito além do que isso. Ele falou uma coisa muito importante, o presidente da Casa da Moeda. Ele falou, não, o nosso papel não é simplesmente comprar, o nosso papel é desenvolver fornecedores. E como é que você vai desenvolver um novo fornecedor para, por exemplo, a fabricar a tinta da cédula de dinheiro de R$ 200, de qualquer outra cédula, se aquele fornecedor não sabe as características de segurança daquela tinta, ele nunca vai desenvolver. Eu vou ficar sempre refém daquela fábrica lá da Alemanha. Vamos imaginar, hipoteticamente, que aquela fábrica da Alemanha específica aconteça alguma coisa que ela deixe de existir. Como é que vai ser? Como é que eu vou fabricar minhas cédulas de R$ 200? Então, não existe isso, né? É a partir dessa lógica, inclusive para quem trabalha com o dinheiro público, quem trabalha na área pública, sabe que as compras do setor público é feita com base numa lei chamada Lei 8666, que toda e qualquer aquisição de setores públicos tem que obedecer essa legislação. E lá nessa legislação tem um item lá muito claro na lei que fala que o setor público, ele precisa, sobretudo, desenvolver fornecedor. Então, o que a Casa da Moeda fez não foi pegar a lei, ou pegar o segredo da produção da tinta, daquela indústria da Alemanha e entregar para uma empresa aqui do Brasil. Não foi isso que aconteceu. O que foi que a Casa da Moeda fez? Ela identificou aqui no Brasil uma empresa que pudesse ter competência para desenvolver aquilo, e a partir do que a legislação permite, ela fez o seguinte, eu vou te dar os modelos... serviço contínuo. Isso, perfeito, exatamente. Então, ela disponibilizou aquela informação para que a empresa pudesse estudar e depois dizer para a Casa da Moeda, eu também posso fornecer para você. Isso é você desenvolver fornecedor. Veja como o setor de... Isso aí tudo foi feito por o setor de compras da Casa da Moeda. Então, você veja a importância que o setor de compras tem na empresa. Você imagine se, por acaso, a Casa da Moeda for continuar refém dessa empresa da Alemanha, e essa empresa na Alemanha, como já falei anteriormente, tiver algum problema na sua estrutura, na sua composição, sei lá o que seja, e deixar de fabricar aquilo. Ou então, se por acaso hoje, é assim, eu não vou fabricar mais essa tinta para o Brasil, simplesmente não quero, acabou, não estou afim de fabricar mais. E aí? Você vai ficar sem rodar as cédulas de R$ 200? Eu estou falando de um exemplo da cédula de R$ 200. Talvez vocês pensem assim, mas se deixar de fabricar de R$ 200, não vai ter problema, porque vai ter a de 100, vai ter a de 50, que vai continuar fabricando. Eu vou pegar uma bomba econômica. Econômica, entendeu? Exatamente. Eu vou falar, meninas, de algo talvez que vocês consigam entender mais.
Não sei se vocês sabem, mas a carteira de habilitação, a CNH que hoje a gente tem, ela é fabricada também pela Casa da Moeda. Vocês sabem disso? Eu sei que tá no papel. Né? Pronto, eu não sabia, não. Específica. Pronto. Eu presto serviço para algum público também, então tem algumas particularidades que eu me citou. Pronto. Ali, a cédula de habilitação, assim como a cédula, eu vou falar cédula porque é cédula mesmo, viu? A cédula de habilitação, e assim como a cédula do RG, é um papel moeda, é um papel de segurança, que ele só é fabricado pela Casa da Moeda. E eu falo isso porque, inclusive, eu estou falando da habilitação, porque eu também conheci o processo, que há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa que fazia a emissão das carteiras de habilitação aqui no Detran da Bahia. E você tem ideia, aquela cédula, quando ela vinha para a gente emitir aqui, ela vinha dentro de uma pasta, com uma pessoa em um avião. Você entender, a mala, a pessoa vinha com uma algema na mala e no pulso dela. Vocês acreditam nisso? A pessoa vinha assim, ela sentar o avião que ela ia pegar para vir de São Paulo para aqui, para Salvador, para Bahia, especificamente, porque a emissão é toda feita aqui no Detran, aqui. A pessoa, aquele avião já sabia que ia ter uma pessoa dentro do avião, que era fulano de tal, que aquela pessoa ia estar com uma mala na mão, que aquela mala ia estar presa ao corpo dela através de uma algema e que as pessoas do avião não poderiam tirar aquela algema nem aquela mala da mão da pessoa. Por quê? Porque ali estavam as cédulas de habilitação que iam ser emitidas aqui pelo Detran da Bahia. Você tem ideia como é que a coisa funcionava? Era nesse nível. Então, eu falei daquela cédula de R$200, mas imagine a cédula de habilitação. Você já imagine se uma única empresa que só fabrica aquela tinta para emitir a cédula de habilitação, se aquela empresa amanhã, depois, deixar de existir, significa o quê? Que praticamente ninguém vai ter mais a cédula de habilitação na mão. Isso que não pode acontecer, né? Não é verdade, porque como você falou, vai ter que ser contínuo. Pronto, perfeito, serviço contínuo. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, já estou entendendo agora por que o governo agora começou a fazer essas coisas muito digitais agora, que agora já pode ter habilitação que eu posso ver pelo celular, que o documento do veículo já pode ser feito pelo celular, eu não preciso mais ter ele impresso. Vocês conseguiram entender agora que tudo tem um objetivo, tem um fundo? Sim, sim. E a gente acompanha a era também, né, professor? Claro. A gente está na era do desenvolvimento, da tecnologia. Então, assim, lá fora, na verdade, quando já tem esses serviços e até mais ágeis. Só que aqui a gente sabe que tem que ter todo a gente sofre um impacto econômico, porque assim, quando é novo é caro. Então, para implantar vai ser caro. É uma série de coisas, né? Isso que a gente precisa, na verdade, se atualizar, porque já existe e essa implantação vai trazer uma dor de cabeçazinha, mas lá na frente vai ser um benefício que a gente não vai ter noção, na verdade. Para o nosso custo, né? Isso é verdade. Assim, é importante a gente ter sempre essa noção de que tudo que é feito no início vai se apresentar como algo muito escabroso, né? Caro, com custo, desgaste, muito complicado. Eu me lembro que esses últimos dias aí, eu fui foi mês passado. Só que eu estou falando do documento do carro digital, que até está indo dessa contribuição de contínuo. Eu fui fazer a revisão do meu carro no mês passado. Foi em outubro. Início desse mês. Botar para fazer a revisão. E aí, quando eu cheguei lá, dei entrada na concessionária, tá? Eu cheguei para a pessoa que está vendendo para o consultor e falei, o documento do carro está aqui no painel. Ele olhou para minha cara, ele olhou para mim e fez assim, o seu ainda é desse aqui? Você conseguiu gerar isso daqui? Ou seja, o que imprime, que fica físico? Eu digo sim, porque eu fiz o pagamento em janeiro do PVA e aí automaticamente eles emitiram. Logo depois saiu essa normatização de que agora pode ser tudo digital, que o Detran não é mais obrigado a fazer a impressão. Aí ele pegou e falou assim, que legal, para você ter ideia, né? Eu já estou começando a entender que mudou, que você não precisa mais ter o documento físico, você pode ter só o digital. Isso tudo por quê? Porque evita que a empresa, no caso a Casa da Moeda, fique refém de uma fabricante como essa da Alemanha que a gente falou, por exemplo. Aqui eu citei como Exatamente. Exemplo. Tudo isso que eu trouxe para vocês é só para vocês entenderem assim, a importância. Eu vou pegar para exemplificar ainda a importância do setor de compras, só para que vocês possam entender, eu vou pegar de um exemplo que eu tive uma experiência, eu trabalhei há alguns anos atrás. Vocês conhecem aqui o Senai Cimatec, que fica aqui na Orlando Gomes, devem conhecer, né? O Senai Sim, Cimatec. Eu presto serviço para eles. Eu trabalhei lá. Manutenção de ar-condicionado.
Pronto. Eu trabalhei lá no Senai Cimatec, eu era coordenador administrativo lá de lado financeiro de lá do Cimatec. Quer dizer, eu trabalhei no Senai, coordenando o administrativo e financeiro do Senai. Eu ficava na unidade Cimatec. Se eu estivesse lá ainda hoje, provavelmente eu estaria validando o seu contrato de prestação de serviço, né? Fazendo a validação das notas e da aferição lá. Mas, enfim. Então eu ia ter contato direto com o senhor, assessor financeiro. Então, assim, na época que eu estava lá, a gente tinha... Como é que funcionava? O Senai fazia o orçamento do ano. Então, eu dizia assim, para o próximo ano, eu vou ter aqui tantos cursos de pós-graduação, tantos cursos de graduação, tantos cursos técnicos de mecânica, tantos cursos técnicos. Quando ele falava que ia ter aquela quantidade de cursos, ele estava sabendo que ia ter quantidade de alunos. Quando você tinha alunos, você tinha farda, você tinha material didático, você tinha equipamento de laboratório, você tinha um monte de coisa para comprar. Entendeu? Ou seja, quando você fala que você vai ter aquele curso, você está dizendo que você vai ter coisas para serem adquiridas. Quando fechava-se o orçamento todo do Senai, aquele orçamento chegava nas minhas mãos. Aí eu chegava e falava assim, olha gente, eu estou vendo aqui que para o próximo ano a gente vai ter que comprar X mil camisas. A gente vai ter que comprar aqui X mil materiais para fazer o curso prático de soldagem. A gente vai ter que comprar X mil material de tubo para poder fazer o curso de tubulação. Ou seja, eu já conseguia entender tudo que a gente precisava comprar para o próximo ano. Qual era o próximo passo agora? Eu precisava verificar se aquela demanda ia fazer licitação ou se eu poderia fazer um contrato direto. Além disso, eu também tinha que enxergar o seguinte, bom, para eu atender toda essa demanda dos cursos aqui, eu também tenho a parte administrativa. Eu vou ter que imprimir papel, as pessoas vão ter que ter caneta, vai ter que ter lápis, vai ter que ter borracha, vai ter que ter tinta de impressora, vai ter que ter manutenção de ar-condicionado, sabe? Então, observe que tem um conjunto de coisas. E quem fica responsável a partir daquele momento em fazer com que tudo aquilo funcione no setor de compras? Que ele vai ter que comprar e contratar as empresas para fazer o serviço. Entendeu? Então, você conseguiu perceber que se o setor de compras não estiver ali agindo, todo aquele planejamento que foi feito vai deixar de acontecer? Vai deixar de acontecer. Você vê a relevância. Um basilar bem importante mesmo na estruturação de tudo. De tudo, não é verdade? Pra você ter ideia, eu me lembro que na época que eu estava lá, eu tinha uma equipe só do setor de compras, viu? Que eu tinha vários processos, né? Só do setor de compras trabalhavam comigo 13 pessoas, só do setor de compras. Tinha 2 pessoas que eram responsáveis só por compras internacionais. Você tem ideia da demanda. Era uma coisa muito grande, mas é uma coisa muito bonita, viu? É um setor, como a gente costuma dizer na administração, é um setor nervoso. Mas é um setor muito bom de trabalhar. Mas vamos lá. Verdade, já trabalhei também. Muito bom, né? Então, vamos lá. Então, eu quis fazer essa contextualização para a gente falar sobre essa terceira questão, tá? Então, vamos lá. Falando sobre compras. Até pouco tempo atrás, muitas organizações entendiam a área de compras apenas como uma parte inicial de um processo, a qual muitas vezes não era dada a devida atenção, pois não se conseguia enxergar a área como um setor estratégico da empresa, o que a gente acabou de falar aqui agora. Na atualidade, esse departamento desempenha funções de enorme relevância e essenciais para a sobrevivência da organização. Isso é fato. Isso é fato. Nesse contexto, sobre a importância do departamento de compras na cadeia de suprimentos, suas funções e objetivos, é correto afirmar que a ideia aqui agora é que a gente exercite aquela ideia do verdadeiro e falso, tá? Então, aqui a gente vai ter aqui, são 3 questões, tá? Dessas 3, a gente precisa entender quais dessas são verdadeiras e quais dessas são falsas, tá? Aí eu vou ler a questão, e aí você vai me dizer se essa questão daqui, a gente vai juntos decidir se essa questão é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Aí ele diz assim, na primeira opção, a competitividade entre as empresas e, consequentemente, entre as cadeias de suprimento alterou drasticamente essa visão que as empresas têm do setor de compras. Isso é fato. Essa competitividade fez que o setor de compras fosse visto com outro olhar. Isso é fato. Pois cada centavo economizado inicialmente gera posteriormente até milhões no final da cadeia. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito, verdadeiro. Tayane, só lá dentro. Então lá, quem assina essa nota agora deve ser Alexandre Magno, né?
Como professor, desculpa, eu não ouvi. Lá no Cimatec, você presta serviço lá, quem invalida muitas coisas por você deve ser Alexandre Magno, né? Na verdade, a gente lida com várias pessoas, porque eu faturo por unidade. Então, tem a da Casa do Comércio, eu mando para a Casa do Comércio e lá eles fazem a distribuição, porque vocês têm uma sede, não é isso? Tem sede, exatamente. Aí eu lido direto com a sede e eu acho E a que as sede unidades distribui. validam, não é isso? As máquinas, Isso. tudo, e depois encaminha para a gente, só autorizando o faturamento. Maravilha, é isso aí. Perfeito, maravilha. Tá. Existem... A segunda opção agora. Na primeira foi verdadeira, perfeito. Segundo, existem métodos de negociação bastante agressivos em que a busca é por sufocar a outra parte envolvida. Porém, existem maneiras mais moderadas de se realizar esta negociação. Muitas vezes num processo que se denomina ganha-ganha, onde partes negociantes chegam a um ponto ou senso comum no qual ambos saem ganhando. Essa perspectiva é verdadeira ou é falsa? Dentro do setor de compras, imagina o setor de compras. Eu vou dar uma lida aqui de novo, calma aí. Pode ler, fica à vontade, com certeza. Eu acho que é verdadeira isso. Maria, que é verdadeira e você, Sem Laiane. dúvida. E eu também tô lenta na lida aqui. Então, a Lidiane me diga aí pra gente avançar. Esse ganha-ganha, a palavra ficou bem chula, não foi, professor? Porque existe aquela parte da cotação, que eu entendo como comparativo de preço, onde a gente tem a barganha, não é isso? Sim, você diz assim, claro. poxa, eu comprei, às vezes, pelo que eu vejo, né, lá na empresa, existe aquela, poxa, um mês atrás eu comprei por tal preço para você. Aí existe aquele... Aí, realmente, quando tem uma diferença bem considerável, eles baixam, disponibilizam desconto por ser cliente, ou dão uma data maior para pagamento, um melhor tipo de parcelamento. Mas eu considero verdade. Pronto. Perfeito, é verdade. E assim, você está certo, você é verdadeiro, essa questão também é verdadeira. E aí, Tânia, só pegando esse adendo que você falou, você ficou meio na dúvida dessa questão do ganha-ganha. Quando ele fala do ganha-ganha, você tem que entender que o ganha-ganha, entenda-se que esse ganha-ganha é de ambas as partes. Tanto a empresa que está fazendo a aquisição, como a empresa que vai estar fornecendo o serviço. Tem que ser bom para ambas as partes. E aí, eu vou pegar um exemplo para vocês, já que eu falei para vocês, eu acabei partilhando com você dessa experiência que eu tive na época no Senai, que Tânia conhece um pouco também agora para trabalhar. Eu me lembro que na época acontecia assim, como o Senai, o Sistema S, de forma geral, trabalha com dinheiro público, né? Recebemos dinheiro público. Vocês estão vendo aí as polêmicas que muitas vezes têm acontecido aí nesse novo governo. Depende do repasse. Exatamente. Então, nós trabalhamos com dinheiro público. Então, assim, como nós trabalhávamos com dinheiro público e trabalha até hoje, né, que continua a mesma coisa, você precisa obedecer a uma legislação específica. No caso do Sistema S, ele tem um regulamento próprio para compras. Mas esse regulamento ele está abaixo da Lei 8666 que eu citei anteriormente. Então, existe um regulamento próprio, mas esse regulamento ele está pautado na Lei 8666. Pronto, isso é fato. Só que como as empresas, os fornecedores no mercado sabem que as instituições do Sistema S trabalham com dinheiro público, então enxergam que ali é uma empresa pública como qualquer outra. E não é bem assim. Ali é uma empresa privada de direito público. É diferente. De direito, eu ia dizer isso. É diferente. Então, o que acontecia naquela época? Eu pegava e mandava uma cotação. Vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Eu queria comprar um bujão de água, um garrafão de água. Aí o meu comprador pegava 3, 4, 5, 10 empresas e disparava aquele e-mail pedindo uma cotação para comprar garrafa, para comprar aquele bujão de água de 20 litros. Um exemplo.
E aí o fornecedor mandava dizendo, eu lhe vendo por R$12, faturado para 30 dias, eu lhe vendo por R$10,80, faturado para 30 dias. Aí começava a ter várias propostas. E aí eu pegava aquela proposta, depois os compradores vinham para mim e falaram, Márcio, aqui, eu falava que eles vinham para mim, não que eles vinham pessoalmente não, porque lá tinha um SCM, uma ferramenta lá de tecnologia, aquele processo vinha para mim. Depois que o comprador tinha todas as cotações, aquele processo, ele dava um input lá e aquele processo vinha para mim para eu validar aquele processo. Quando chegava na minha mão, eu parava para analisar. Aí eu falava assim, poxa, eu, Márcio, pessoa física, eu vou comprar um bujão desse de água de 20 litros em qualquer lugar, eu vou pagar aqui apenas R$8. Como é que uma empresa está me dizendo que vai me vender por 12, por 11,80, por 10,70? Por que ela não está me vendendo pelo mesmo preço, teoricamente, que venderia para mim, Márcio, pessoa física? Os encargos, né? Tem uma diferençazinha aí, tem, é verdade. Mas não dessa forma. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava o telefone, ligava para aquela empresa. Eu já fiz isso algumas vezes, mas isso não era constante porque não tinha condições, porque a demanda era muito grande, né? Mas eu fazia isso, eventualmente eu fazia isso. Eu pegava o telefone e ligava do meu telefone fixo, do meu telefone celular pessoal. Eu queria falar com o fulano de tal, que era o vendedor que estava vendendo aquele produto, né? Que tinha botado o valor da cotação. Eu estou querendo comprar um bujão de água de 20 litros. Eu sou Márcio. Por quanto é que você faz para mim? Só que você tem que me entregar em tal lugar, assim, em Piatã. Eu não dizia qual era o local. Era em Piatã. Ele falava, não, isso aí eu faço para você. Pagar visto, você vai querer faturar. Ele dizia, não, eu quero faturar para 30 dias. Vou botar meu CPF, e aí você manda um boleto para mim. Ou então você emite uma fatura para mim para 30 dias. Pode ser? Pode ser. Tá. Quanto fica? Ele fica por R$8,70. Aquele mesmo vendedor perguntava, então você vai me responder o seguinte, eu sou daqui do Senai, e eu queria saber por que você mandou para mim, então, a proposta para o meu comprador digital. Você está me dizendo que você está querendo vender esse mesmo bujão de água que você vai vender para mim por R$8,70, você está querendo vender por R$11,70, por que você está botando R$13 a mais? Me justifique aí. Ele não tinha justificativa. Por mais que ele diga, como você está trazendo aí, Tayane, porque tem uns custos, porque tem alguns tributos. É verdade, você tem uma tributação um pouco maior, mas não que ele vá aumentar lá em quase 50%, não justifica isso. E com essa minha atitude, eu consegui reverter grandes ganhos para a instituição. Então, quando a gente fala aqui de ganha-ganha, veja que a empresa não deixou de vender, mas ela vendeu por um preço justo, que também ela ganhava, mas eu também passei a ganhar para a instituição. Entendeu? Então, quando ele fala aqui desse ganha a ganha, é ganha a ganha, onde todas as partes acabam sendo beneficiadas pelo resultado daquele negócio. Entendeu, meninas? Ficou tranquilo aí para vocês aí, essa informação? Ficou claro. Porque assim, tem um percentual já pré-definido, porque a gente faz a gente lança, né, quando o cliente solicita, tem um percentual que é os impostos, mas realmente a diferença é exorbitante. Mas, poxa, até tempo de fazer esse comparativo de quanto é pessoa física, é bem complicado. Não, mas é bastante tempo e uma demanda bem tranquila, né? Você tem ideia, meninas, assim, só para dar uma ideia, naquela época lá, vocês que trabalham, se vocês não, a Tayana, eu vejo que ela trabalha um pouco mais com isso, não sei se a Mariane tem essa experiência, mas, por exemplo, lá na época que eu estava anunciando o Cimatec, não é o Cimatec de hoje, o Cimatec de hoje está muito maior do que daquela época, mas naquela época chegavam por mês, uma média de 230 requisições de compras novas todo mês. Tinha do mês anterior que eu não tinha conseguido fechar, ainda chegava a novas 230. Então você imagina a demanda que sentia. Mas ainda assim eu me dava o luxo de vez em quando fazer. Quando eu digo me dar o luxo, me dava, sabe por quê? Porque eu sabia que aquele dinheiro que eu estava ali comprando, no fundo, era o meu dinheiro, era o seu dinheiro como contribuinte de impostos. Então eu tinha essa preocupação. Não era isso com muita frequência, não, nem com muito. Era pequenas situações que a gente via que era muito discrepante. A gente via que era muito discrepante as cobranças. Sabe por quê? Porque ainda existe ainda no Brasil, infelizmente isso acontece, existe uma visão de que o setor público ele é caloteiro, ele não paga. Então existe essa imagem das empresas no mercado de que o setor público não paga. O setor público demora. Isso. Certo, mas demora. Pronto, E eu vou falar assim, se eu pegar esse exemplo, por exemplo, do Sistema S, eu estou falando Senai, SESI, Senac, EL, SESC, SENACH, etc. Todo esse Sistema S que compõe aí, SEBRAE, etc. Eles podem até pagar, geralmente eles pagam em até 30 dias.
Quando eles podem até pagar em 30 dias, mas eles pagam. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma reunião com o diretor regional e eu usei uma frase que no primeiro momento ele ficou assim me olhando um pouquinho atravessado, mas depois ele entendeu. Eu disse para ele, naquela reunião que nós estávamos lá, que o Sistema S, mas que o Sistema S era um excelente pagador, mas um péssimo recebedor. Eu tinha empresas lá que já deviam há mais de 10 anos e o Sistema S nunca tinha cobrado daquela empresa, nunca tinha tido uma ação de cobrança para aquela empresa. O título estava em aberto há 3 anos. Mas, em compensação, eu não tinha nenhum título em aberto dos meus fornecedores. Então, ou seja, eu era um ótimo pagador, mas um péssimo recebedor, o que também não é bom. Você precisa ter o balanceamento. Tá? Então, era muito assim. Então, trabalhar no setor de compras é um desafio, mas é algo muito bom. Bom, vamos lá, meninas. Essa terceira questão aqui agora. Terceiro item, tá? Um dos objetivos mais relevantes do departamento de compras no contexto da cadeia de suprimentos integrada é a maximização dos investimentos em estoque. A meta é comprar e manter o máximo em estoque. Para atingir esse propósito, usa-se ferramentas de apoio como a técnica de just-in-time e a redução do lead time. Isso é verdadeiro ou é falso? Com certeza é fácil. É falso? Sim. E aí, Ayane? Eu preciso só que o senhor suba um pouquinho, professor. Tá. Deixa eu ver aqui. Parou na segunda opção. Tá conseguindo ver aí agora? Movimentou para você? Não movimentou? Não, tá travada, peraí. Travado? Então, isso que eu tô pensando. não, então pronto, eu vou fazer aquilo que aconteceu a semana passada, aconteceu há pouco instante. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente, tá? Deixa eu fazer aqui, porque isso acontece também. Interromper e agora eu vou compartilhar novamente. Aí se aparecer, vocês me falam. Apareceu. Apareceu? Apareceu, hein? Tá na terceira agora aí, né? Você consegue já responder? Quer ele mesmo dar uma olhadinha de novo aí? Dentro de novo aí, depois, mas a gente vai verdadeiro ou falso. Tá errado por causa dessa... A meta é comprar e manter o máximo em estoque. Tira daí, né, professor? E aí? É isso mesmo? É isso aí. Olha, É falso. aqui tem alguns sinais aqui ao longo da questão que a gente vê que realmente ela é falsa. Primeiro, ele fala que é a maximização de investimentos em estoque. Não existe isso. O setor de compras não vai querer botar estoque na empresa para poder você estar com dinheiro parado ali dentro. Você parar dinheiro parado, estoque é dinheiro parado. Então não justifica. Verdade. Então isso aqui é primeiro erro. Aí depois ele vem aqui novamente e fala que é manter o máximo em estoque. Aqui, a meta é comprar e manter o máximo em estoque. Também isso não justifica, porque, como eu já falei, estoque é dinheiro parado. Para vocês terem uma ideia, as empresas hoje públicas, há alguns anos atrás, eu estou me referindo aí, eu acredito que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, surgiu uma modalidade de compra chamada de ata de registro de preço. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, ata de registro de preço. É uma ata mesmo. Por exemplo, o que é a gente compra muito com ata de registro de preço? Imagine, por exemplo, a empresa que vocês trabalham. Com muita frequência, vocês compram material de escritório, né, que chama de material de expediente, né? Papel, caneta, lápis, borracha, clipe, aquele elástico de braço, tá? Você compra tudo aquilo com muita frequência, porque você precisa atender as demandas do administrativo ali, né? Aquilo você compra com muita frequência. Então, assim, não justifica você ter estoque desses materiais na empresa, não justifica você ter estoque. Então, o que a gente fazia na época? A lei abriu isso, né? Que a gente pode fazer o seguinte: você pode contratar uma empresa ou até mais de uma empresa
E você tem que apresentar para a empresa a lista de produtos que você quer e a demanda que você vai ter ao longo de um ano. Então, o que é que eu tinha que fazer? Olha, resmas de papel A4. Eu vou consumir ao longo de um ano, eu tenho uma expectativa de, ao longo de um ano, eu usar 1.000 resmas de papel nesse ano, durante um ano. Eu vou usar tantos cartuchos de impressora tal ao longo de um ano. Tantas canetas eu vou usar azul ao longo de um ano. Eu digo uma estimativa e eu publico aquilo. As empresas começam a responder aquela lista dizendo para mim por quanto ela vai cobrar por aquilo. Ó, para eu lhe fornecer ao longo de um ano essas 1.000 resmas de papel, eu vou lhe cobrar por cada uma X. Aí a outra, cada um vai dizendo o seu preço para fornecer aquela quantidade de itens ao longo de um ano. Só que na registro de preço tem algo interessante. Eu não sou obrigado a comprar aquela quantidade, porque ao longo do caminho pode acontecer alguma situação e eu não precisar comprar. Então, mesmo eu não comprando aquelas que eu projetei, é importante que a empresa que participar daquele processo, ela continue mantendo o preço ao longo de um ano. E a ata de registro de preço é tão interessante que ali eu me permito não ter estoque. Por quê? Porque ela tem um prazo curto para me entregar. Então, significa o seguinte, todo mês, em um determinado período, alguém do setor de compras vai ser responsável em passar aquela lista para os setores da empresa, para o RH, para o setor de vendas, para o setor de logística, vai dizer, ó, me diga aí, cada um de vocês aí, quanto você vai querer de resma de papel, quantas canetas azuis você vai querer, quantas canetas vermelhas, quantas borrachas de braço que você vai querer. Ou seja, cada setor vai me dizer quanto quer de cada um daqueles produtos, que são os mesmos que estão na lista de registro de preço. E aí, quando eu pego tudo aquilo, eu consolido tudo aquilo e mando para o meu fornecedor, eu quero que você me entregue isso aqui. Aí, naquele dia específico, ele vai levar todos aqueles produtos de uma vez só para mim. E ele vai me faturar a 30 dias para eu pagar. Aí eu pego aqueles produtos com base na lista que cada setor me deu, depois eu faço a distribuição interna. Aí cada setor vai ser responsável em guardar dentro dos seus escritórios. Entendeu a lógica, meninas? Conseguiu perceber? Então, isso é algo assim fantástico. Sim, é isso que ocorre. Isso você diminui o custo que você tem de você não ter estoque e você só vai pagar por aquilo que você consumiu. E tem algo interessante nessa ata de registro de preço. Se você, por acaso, passou para mim um orçamento na época, né, quando eu estava fazendo a ata de registro de preço, você me disse que a sua resma de papel ia custar R$10 e eu fechei com você aquela ata. No momento em que eu for comprar aquele papel, se eu quiser, além de eu comprar diretamente com você, eu posso fazer uma cotação no mercado. Se eu chegar no mercado e mandar uma cotação e o mercado me dizer, olha, essa mesma resma de papel desse mesmo fabricante, eu consigo lhe vender por R$9. Mas você me disse que ia manter durante um ano por R$10. Eu tenho a opção de comprar fora, ou eu posso lhe dizer para você, é o seguinte, você me disse que ia vender por R$10 ao longo de um ano. Só que eu encontrei aqui no mercado uma empresa que está me fornecendo por R$9. Ou você faz pelos R$9 que a empresa está me fornecendo, então eu não vou comprar com você, eu vou comprar com o cara daqui no mercado. A ata de registro de preço não permite isso. Você consegue ainda ter uma redução ainda mais de custo. Veja como é interessante. Eu estou trazendo isso para vocês, eu estou me permitindo de vez em quando trazer esses exemplos para vocês entenderem a importância do setor de compras para as empresas. Então, hoje, se vocês não tinham essa visão, quando você chegar agora no setor que vocês trabalham, que você vê o setor de compras, você pode chegar e dizer assim, olha, vocês realmente trabalham e fazem a diferença nessa empresa. Eu não sabia que vocês trabalhavam e tinha essa relevância para o negócio. Tá bom? Realmente. Então, vamos lá. Então, retomando aqui, então a primeira verdadeira, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Então, a nossa resposta aqui o certo aqui seria a letra D, não é isso? Letra D, não é isso aqui? Verdadeiro, verdadeiro e falso. D. Perfeito? D, letra D de dado. Isso aí. Letra D de dado, né? Pronto, perfeito. Vamos lá agora para a nossa quarta e última questão objetiva. Essa quarta e última questão, ela fala sobre o Business Intelligence, né? Que é o BI, né? Que é aquele momento onde você tem o trato das informações da empresa para a tomada de decisões. É que ele chama de Business Intelligence. Eu vou ler aqui, contextualizar, e depois a gente vai para a questão da resposta. O Business Intelligence é um processo de transformar dados em informações e, através da descoberta, transformar informações em conhecimento. Ficou parecendo meio
Maluco, né? Como é que ele vai transformar dados em informações e, através da descoberta de transformar informações em conhecimento? Foi aquilo que o professor Edmar trouxe para nós, né? Não adianta você ter simplesmente um dado. Sempre aquele exemplo de Maria e 19. Maria! Depois alguém vai falar 19. Maria 19 não quer dizer nada. Mas quando você fala assim, Maria, do setor de RH, ela faz aniversário no dia 19. Você observa que a informação, esses dados soltos, agora tem uma informação. E essa informação gerou um conhecimento. Qual o conhecimento? Precisamos fazer alguma coisa para o aniversário de Maria. Essa é a ideia do BI, que é o Business Intelligence. Vamos lá. Estas informações são encaminhadas para um data warehouse, que é um armazenamento de dados, né? Onde você tem lá, imagine que seja um banco de dados grandioso, onde todas as informações vão ser levadas para ele vai armazenar e processar. Que concentra informações referentes às atividades da organização de forma consolidada. Exatamente o que eu acabei de falar. Os softwares de BI, que é o Business Intelligence, os softwares, né, que são vários softwares que você pode encontrar no mercado, geram informações para a tomada de decisão. Nesse contexto, nesse processo, é necessário coletar informações internas e externas. Até aí, tranquilo, né? Aí depois ele traz um questionamento. Por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Aí ele fala aqui. Deve-se considerar a organização como um ser vivo e em interação com outras empresas e com o mercado. Quanto maior o valor gerado pelas análises, maior será a complexidade em obtê-las. Observe que ele traz dois momentos. Ele fala sobre o BI, a importância do BI que ele tem para as organizações, você gerar informações, etc. E logo aqui embaixo ele fala do valor que essas informações têm para o mercado, para a relação da empresa com o mercado, com seus clientes, e que essas informações vão agregar valor para o negócio, ou seja, as empresas vão ter um valor para analisar e ir para o mercado, para ela ter um valor agregado para poder disputar no mercado. A partir desses dois conceitos, dessas duas condições que ele traz para a gente aqui, vai fazer a nossa pergunta. A partir da análise dos textos acima, do primeiro dos textos que a gente leu, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui, deixa eu subir aqui para a gente ver as alternativas que nós temos aqui. Nós temos aqui 5 alternativas. Eu vou dar um tempinho aqui, de uns minutinhos, para vocês lerem essas 5 opções que nós temos aqui. Essas 5 opções aqui. E vocês vão me dizer quais dessas 5 opções aqui é a opção verdadeira das questões que a gente lê. Vou dar aqui 3 minutinhos para vocês lerem e trazer a resposta. Então, mas ainda. E aí, meninas? Eu acho que é a letra B. Ou B não. Letra A.
Letra A. Mariane tá achando que é A e você tá indo. Rapaz, deve ser. Essa aí eu não tenho muita certeza, não. Vamos lá, o que é que você diz aí? Pelo que a gente contextualizou e pelo que traz de contexto aí. Espera aí. Pode, não tem problema não. Eu já Mariane já deu, já assim. se posicionou. Tá. Pode falar. Pode falar, nós estamos escutando. Essa segunda análise aí, eu acho que é correta. A segunda está correta. Rapaz, não acho que seja uma continuidade da primeira, não. Vou de letra E aí, professor, para ver aí. Letra E. Então vamos lá. Mariane falou que é a letra A e Taiane está ensejando aí ser a letra E. Bom, eu vou dar já a resposta e aí depois a gente vai para as contextualizações, tá? A resposta correta realmente é a letra A. As duas afirmações estão corretas e a segunda é um complemento e uma justificativa válida para a primeira proposição. Arrasou, mana! Ótimo. Na verdade, é isso mesmo, tá? Assim, as duas afirmações estão corretas, tá? A segunda, não é que ele faz um complemento, que ela vai somente ensejar, ela vai justificar, ela vai validar a primeira posição. Veja que ela diz aqui na segunda questão. Né? Completo, acho que é por isso que eu fui nela. Porque realmente não entendi. O preço... Maior, assim, sabe o que ele está falando? O que ele está querendo dizer para a gente? Na primeira parte, no primeiro parágrafo, no primeiro texto lá, ele fala sobre a importância de você ter uma ferramenta de inteligência, né, de BI, né, para que você possa pegar um simples dado e aquele dado você transformar em um conhecimento e esse conhecimento fazer com que você possa ter mais competitividade no mercado diante de todas as adversidades que tem. Ele está falando da importância dessa ferramenta dentro da empresa para que você possa ser competitiva no mercado. Ele está trazendo essa realidade. E nesse segundo momento aqui, ele fala o seguinte, que você deve considerar que as interações entre a sua empresa e o mercado, ela só vai ser possível quando você conseguir agregar valor. Porque, assim, o professor de Marcos até ele trouxe um momento na fala dele que ele falava sobre isso. Não é simplesmente você ter uma boa estrutura dentro da sua empresa e você ter boas pessoas trabalhando, pessoas que são comprometidas, você ter bons computadores, boas ferramentas, mas se você realmente não passar a ser competitivo no mercado, se você não for agressivo, de você se mostrar para o mercado e de você primeiro experimentar tudo isso, porque não adianta você montar uma estrutura muito grande dentro da sua empresa, e quando eu falo estrutura, é estrutura física, estrutura de equipamentos, estrutura de TI, estrutura de pessoal qualificado. Não adianta você ter tudo isso, mas você não conseguir mostrar isso para o mercado, que você tem uma estrutura que possa trazer segurança para os seus clientes e fornecedores. Você precisa mostrar tudo isso, para que você possa começar a agregar valor para dentro. E como é que você agrega valor com isso? Quando você começa a vender o seu produto, quando você começa a vender o seu serviço para o mercado, e você, a partir das respostas que você tem no mercado, você começa a analisar, olha, que legal, eu vendi isso aqui para o meu cliente, e ele falou que ele gostou, mas ele deu uma sugestão. Aquela sugestão, você precisa dar uma tratativa interna para que no próximo momento você possa ver se você pode agregar mais valor ainda para aquele produto. Essa é a ideia do BI, que é essas ferramentas de inteligência. Então, quanto mais informações você tem, mais você agrega. Por exemplo, lembre daquele exemplo que o professor de Marcos deu com relação a Maria e 19. Ele fala, alguém abre a sala e fala Maria. Demora um pouquinho, alguém vem e fala 19. Quando você pega, o que significa Maria? Maria e 19 só separado não significa nada. Mas aí vem alguém e diz assim, olha, Maria de RH, ela faz aniversário no dia 19. Veja que dados separadamente, quando eles se casam, que eles se juntam, que eles se coadunam, você passa a ter um valor. Ah, entendi. Nossa colega do setor de RH faz aniversário no dia 9. O que a gente pode agregar a essa informação?
Vamos fazer uma festinha, vamos comprar um bolo, vamos comprar um suco, para poder bater os parabéns para Maria, que ela vai ficar muito feliz. Veja como as informações começam a trazer para a gente várias possibilidades. Né? A gente pode comprar um presente, pode levar ela para jantar, para almoçar. Veja o quanto isso traz para a gente. Então, ou seja, a primeira opção, ele fala sobre a ferramenta, ou as ferramentas que a gente vai ter para a gente poder conseguir ser competitivo, para a gente poder ter informações e tratar essas informações para a gente poder ser competitivo. E na segunda, ele traz para a gente o contexto de agregar valor, o quanto essas informações trabalhadas nessas ferramentas agregam valor para o negócio e para o resultado da nossa empresa. Então, uma informação que é a primeira, ela acaba sendo completada com a informação da segunda. Por isso que, de fato, a nossa primeira resposta aqui seria a letra A. As duas afirmações estão corretas? Estão. E a segunda é um complemento e uma justificativa válida para a primeira proposição. Então, Mariane, aí, realmente, hoje... Aí, na próxima semana, tá? Você vai fazer de tudo para você conseguir ganhar uma delas, tá bom? Para vocês ficarem equiparadas, tá bom? Meninas, vamos lá. Nós temos agora, como sempre, uma questão subjetiva. Eu sei que essas questões subjetivas, essa questão reflexiva, é impossível a gente conseguir trabalhar aqui, porque vocês precisam não somente ler o texto, mas também vocês precisam sempre um artigo que tem publicado. Ficamos com duas pendências, tá? Ficamos com a pendência. Taiane estava na aula da semana passada, ela estava com a gente junto aqui, Taiane não estava? Na semana passada? Eu estava. Pronto. Você lembra que a gente, essa questão, para a gente poder corrigir nesse primeiro momento? Você lembra que a gente reservou para esse primeiro momento? A gente não conseguiu corrigir porque Mariane estava na aula da semana passada, então não tinha como tratar sobre isso. Então, o que a gente vai combinar então, para a próxima semana? Uma próxima semana, a disciplina que a gente vai trabalhar na próxima semana, a disciplina mais tranquila. Então, a gente vai pegar na próxima semana os primeiros 20 minutos, a gente vai reservar os primeiros 20 minutos para a gente poder tratar da questão discursiva da semana passada, que a gente não conseguiu responder hoje, e essa daqui também. Eu já tenho tudo isso muito bem desenhado para a gente poder, eu contribuo com vocês, mas eu preciso também ouvir vocês. E para ouvir vocês, é importante que vocês estudem, sobretudo esse artigo, esse artigo que está aqui, ó, que ele coloca aqui nesse contexto aqui, é um artigo importantíssimo, um artigo que ele traz grandes informações sobre essa questão do BI, que inclusive tem a ver com essa última questão que nós respondemos aqui, tá? Então é importante. Então, na próxima semana, a gente vai pegar os primeiros 20 minutos de aula para a gente falar sobre a questão discursiva da semana passada que a gente não respondeu, e essa daqui agora para a gente discutir na próxima semana. Podemos combinar assim, meninas? Tudo bem, professor. Combinado? Pronto. Eu vou encerrar aqui. Eu vou só encerrar aqui rapidinho a apresentação para a gente voltar a se ver novamente. Deixa eu encerrar aqui e voltar para mim, para vocês conseguirem nos ver aqui. Pronto. O cara bota para fuder esse JR, caralho, ele entendeu. Veja aí. Meninas, vamos lá. Voltando aqui para nós, tá? Como a gente já combinou, então, que na próxima semana a gente vai finalizar com essas duas questões. Eu já vi que vocês duas já fizeram o Avaliar 2020. Eu já estava conversando inicialmente com a Mariana, ela me falou que já tinha feito as DNMs dela. E você, Tayana, como é que está você com as suas DNMs? Conseguiram fazer todas? Eu só não fiz mesmo ainda aquela parte da avaliação do... Eu estou dormindo ainda, professor. Da avaliação da instituição. Mas o resto estão todas em dias. Tá. Então, assim, você consegue fazer isso para poder a gente já finalizar. Então, na próxima semana a gente está mais tranquilo. A gente só tem essa semana, não fez avaliar, eu vou estar passando aí de forma mais individualizada, né? Só semana para a gente poder conseguir finalizar, para ficar mais tranquilo. E as DNMs, né, que são o desafio nota máxima, que vocês possam também, quem não finalizou, que possam estar ensejando aí, para que a gente possa avançar. Até porque, lembrem-se que nós estamos indo agora para a última disciplina, né? Nós estamos indo para a última disciplina. E a última disciplina, já semana que vem já vai ter prova, né?
dessa disciplina que a gente finalizou agora, você já começa a embolar um pouquinho várias situações, já vai começar a ter avaliações de segunda chamada e etc. Então, ou seja, é importante a gente ir eliminando essas pequenas coisinhas que a gente tem para poder muita coisa junto para a gente fazer, daqui a pouco a gente estourar, não vou aguentar, tem muita coisa, enfim. Eu vou falar um conceito que tem dentro da administração. Esse conceito eu não sei se eu li em algum lugar, mas eu me lembro que eu uso ele sempre como máxima, tá? Pequenas coisas a gente resolve logo. E quando a gente não resolve, ela começa a mexer com nossa rotina do dia a dia. Então, por exemplo, qual é o mais... Tudo é relevante. Mas se eu pegar um tempinho, investir um tempinho de 30 minutinhos, 20 minutinhos, todos os dias nas minhas DNMs, eu vou conseguindo eliminá-las aos pouquinhos. E eu vou deixar meu tempo maior para eu investir na aula ao vivo, na minha atividade que eu preciso responder, e outras atividades para nas minhas trilhas, ou seja, você vê que tem várias coisas para a gente fazer. Então, essas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, mas que a gente pode assim contextualizar, é a gente reservar um tempo. No seu dia, reserve tempos distintos, né? Vou pegar um tempo da manhã, vou pegar minutinhos do meu tempo da manhã que eu possa fazer para poder estudar trabalhar as minhas DNMs. Na parte da tarde, quando eu chegar em casa, eu vou fazer com a cabeça já mais tranquila, já passei o meu dia, tomei um banho, estou relaxada. Eu vou agora ver as minhas trilhas, porque eu preciso absorver essa informação das minhas trilhas, eu preciso agregar essa informação para mim, então eu tenho que estar com a minha cabeça um pouquinho mais centrada. E a gente começa a dividir os nossos tempos para que a gente possa estar sempre agregando valor para nós. E eu não canso de me dizer para vocês, os desafios são grandes, tem muita coisa para acontecer. E vocês são as molas propulsoras para que tudo isso possa ser diferente. Então é importante que você tenha o máximo de tudo isso. E eu me lembro que no primeiro ou no segundo dia que nós tivemos a oportunidade de nos ver presencialmente, vocês são responsáveis pelo sucesso de vocês. Não depositem em ninguém e nem em nenhuma outra organização o sucesso de vocês. Então, vocês precisam entender que vocês são responsáveis por isso e que os frutos disso só vão ser bons para vocês e, claro, para os também. Mão na massa. Mais uma vez eu reitero, estou sempre aqui. Sempre que vocês tiverem alguma dificuldade ou dúvida, qualquer necessidade, quer seja dessa parte daqui da faculdade ou qualquer outra situação que vocês queiram tirar uma dúvida, podem. Eu acho que é super importante. Os caminhos sempre se cruzam. É importante que a gente possa fazer sempre essas relações. O nosso network, né, que é o conjunto de pessoas da nossa vida, não pode deixar de ser diminuído, sempre ser aumentado. Então, contem sempre nesse sentido. Com base em tudo isso, eu já quero agradecer a vocês que participam. Quero desejar um excelente final de semana. Feriado para vocês. E também aproveitem esse feriado. Aproveitem com os seus. Feliz dia do professor atrasado, perdão. Viu? Obrigada, Tayane. Obrigada, sem problema. Tranquilo. É uma pena que a gente pegou. Base lá de tudo, viu, professor? Tá me ouvindo, professor? Obrigado. Oi, diga, professor. No último segundo. Eternamente grato por isso aí, viu? Parabéns. Obrigado. Professor, a primeira questão. Opa, que desgrama. A primeira questão. Sim, Fale. Esse giração. Eu me atrasei. A primeira questão. O que você quer saber? A resposta. A primeira questão é a letra E. A primeira questão é a letra E. Só isso. Só isso. Tranquilo. Obrigado, professor. Nada, gente. Figura, né? Muito maravilha, muito maravilha. Ele chegou nele. Mari, vai curtir morro que você merece. É isso aí. Vamos fazer esse mapa todos. Para todos, uma semana assim, muito produtiva para todos vocês. E com toda certeza, creio que estaremos mais uma vez juntos na próxima semana. Qualquer necessidade, estou por aqui, tá? Um excelente, fantástico, brilhante e bem prazeroso final de semana e feriado para vocês, tá bom? Um abraço para todos.
Tchau, tchau. Fique com Deus. Pra Até você semana que também. vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, todos. Tchau, Edson. Vou tomar um agora. Vai lá, passa por todos nós. Tchau.